Vamos lá, pessoal, bom dia a todos. Hoje a gente vai fazer um vídeo aí explicando como é que faz esse processo, essa composteira doméstica, né? Já é um processo que já era utilizado aí, muitos vão lembrar, né, pelos seus avós, bisavós, depende da idade de cada um, que normalmente já colocava material orgânico diretamente no solo. Aqui a gente vai fazer uma composteira que vai servir para você fazer tanto no seu apartamento, casa, mesmo que você não tenha espaço. Aqui eu tenho um quintal, né? Um quintal até espaçoso, dá para a gente colocar, mas é um processo para a gente fazer de ciclagem aí de material orgânico. Então vamos lá, pessoal, para a gente poder produzir a nossa composteira doméstica, a gente vai precisar de alguns materiais, tá? Precisa, né, de 3 vasilhames aí com tampa. No meu caso, pela facilidade que consegui aí de doação, estou usando aqueles potes de margarina de restaurante industrial ou de óleo, né? Armazenamento de óleo industrial, tá? Precisa ele com tampa. Se não tiver um desses, pode ser aqueles potes de sorvete grande, né? Não dá para ser esses de 2 litros pequeno, porque você não vai conseguir fazer esse processo de compostagem, é muito pequeno. Então tem que ser alguma vasilha grande mesmo, tá? Algum pote grande. A gente vai precisar também de terra. Depois eu vou mostrar a quantidade de terra. Se vocês tiverem também em casa, extrair a terra, tiver minhoca, facilita bastante, ajuda bastante no processo de compostagem. Se não tiver, não tem problema, tá? A gente vai precisar também do material orgânico. Depois eu vou explicar o que pode e o que não pode. Aqui eu tenho casca de banana, folha de raspa, né, de folha aí de cenoura, tem melão. Depois eu vou explicar também aquilo que pode, aquilo que não pode, algumas coisas que devem ser evitadas também, tá? A gente vai precisar também de um material seco. Esse material seco pode ser resto de folha, as folhas, né, que juntam das árvores, aí tem que ser folha seca, faz parte do processo. Então a gente precisa de folha seca, pode ser resto de poda, pode ser serragem, aquilo que vocês encontrarem com maior facilidade. Seco, tem que ser seco, tá? Nesse sentido. E aí no meu caso, eu consegui aí, eu tenho, né, no caso, a parafusadeira, porque a gente vai precisar fazer alguns furos na nossa caixa. Aí você vai me falar, pô, mas eu não tenho parafusadeira, não tenho furadeira. Beleza, pede ajuda aí se você for criança, for jovem, pede ajuda do seu pai, pede para ele. Pode ser, no caso, também com a chave de fenda, esquenta no fogo, né? E faz a furação. Mas aí, se vocês forem crianças, jovens, né? Peça ajuda do pai ou da mãe, né? Para poder fazer esse tipo de trabalho, tá? Nesse caso, ó, vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Para facilitar, a gente vai enumerar essas caixas, tá? Caixa 1, caixa 2, caixa 3. Cada uma vai ter uma função específica. A gente vai precisar, no caso, que a caixa 1 e a caixa 2, elas sejam, primeiro que todas elas têm que ter tampa, tá? A caixa 1 vai ser a única que vai estar tampada em cima, tá? Totalmente tampada. Aí vocês vão ver que a caixa 2 e a caixa 3, eu peguei com estilete mesmo. Não tiver estilete ou algo que faça o corte, de repente uma tesoura, né? Faça o corte, vocês vão tirar essa parte, tá? Essa parte da tampa. Ela só vai servir de apoio para a caixa, para que a caixa não deslize. É só para facilitar o encaixe da caixa, tá? Vamos fazer isso tanto na caixa 2 quanto na caixa 3. Tirei a tampa, beleza, descartei, a gente não vai usar elas, tá? Aí vamos lá, tem um detalhe na caixa 1 e 2. A caixa 1 e 2, o que a gente vai fazer? A gente precisa furar os fundos, ok? A gente vai furar totalmente os fundos, furos pequenos. Vocês vão ver que nessa caixa, eu tentei fazer os primeiros furos, eles ficaram um pouco maiores, tá? Mas o ideal é que eles sejam menores, porque aqui a gente vai forrar com terra. Então, se tiver um furo muito grande, a terra vai descer para o próximo balde. E a intenção não é essa, tá? Então, aqui, ó, furação menorzinha, tá? E além desse furo na parte de baixo dela, a gente vai precisar fazer alguns furos na parte de cima. Por que a gente vai fazer esses furos na parte de cima? Porque o processo de compostagem é um processo aeróbico.
que vai utilizar o oxigênio, a baixa umidade que vai ter umidade só do material orgânico, tá? Mas a gente não vai adicionar água nem nada, é a própria umidade do próprio material orgânico que vai fazer o processo de compostagem através de bactérias e fungos, tá? Então, a gente faz essa furação aqui em cima justamente para essa entrada e saída de oxigênio, que o nosso processo é aeróbico. Existe o outro processo de compostagem, que seria anaeróbico, tá? Ele vai utilizar a umidade, a água, processo de gases, e não é a nossa intenção. Nossa intenção é a nossa composteira aqui doméstica, tá? Que a gente vai fazer um processo aqui envolvendo oxigênio, beleza? Então vamos lá, pessoal. Caixa 1, caixa 2, né? Como eu expliquei, furou embaixo, furou os dois também na parte de cima, superior, fez os furos. No meu caso, eu usei, né, a parafusadeira, como eu disse. Para fazer o primeiro furo, igual eu falei, eu acabei usando essa daqui que o pessoal usa para fazer as aberturas da chave de porta, né? Ficou muito grande, eu não gostei. Aí depois a gente foi vendo e tal, a terra acaba descendo. Existe também broca, essas brocas aqui, elas são brocas para madeira. Eu achei legal porque ela tem uma pontinha, ela apoia e consegue fazer a furação, tá? Eu vou mostrar um furo aqui para vocês. Então, ó, pessoal, como eu disse, fica mais fácil essa, porque ele tem uma pontinha de ferro. Você dá para apoiar, coloca num local que você consiga apoiar, tá? Para evitar você se machucar. Mas dá para você apoiar e fazer a furação, ó. Pronto, fez o furo, fica fácil, tranquilo, tá? Se não tiver, beleza, pede ajuda pro pai, pra mãe, usa lá a chave de fenda, esquenta ela lá no fogo e vai abrindo a furação. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer, tá, pessoal? Então vamos lá agora para continuar aqui o processo, para a gente entender. A caixa 1 e 2 é onde a gente vai fazer o depósito do material, tanto da terra, tanto do material seco, quanto da matéria orgânica, né? A caixa 3 é que no final vai ficar o líquido, por isso que a gente deixa ela aberta e sem furo, o conhecido vulgarmente como chorume. Mas no nosso caso, vamos usar aí algumas palavras melhores, né? Que se adaptam à geografia. A gente vai usar aqui no caso... Esqueci. Aí no caso 3 é onde, como eu disse, em vez do chorume, o nome melhor que se adapta à geografia vai ser o biofertilizante. Tá? Depois eu vou ensinar para vocês como utilizar ele também, né? No processo de adubação das plantas. Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar pela caixa 1. A caixa 1, o processo vai se iniciar assim. A primeira parte a gente vai usar aí um quinto ou um quarto de terra para forrar, tá? Como eu disse, quem conseguir minhoca, beleza, perfeito, melhor. Ele vai ajudar a acelerar nesse processo de compostagem, tá? Se não tiver, não tem problema, a terra em si só já ajuda bastante. Então a gente vai colocar lá um quarto de terra, um quarto, um quinto de terra, tá? Olha lá, ó. A gente cobre. Beleza. Aí, ó, as minhoquinhas, nesse momento, nossas ajudantes. Mas fala, Anderson, eu tenho nojo de minhoca. Não tem problema. Não tem problema. Só a terra já ajuda aqui no processo. Tá? A minhoca, ela ajuda a acelerar. Como eu já disse, venho repetindo, ela ajuda a acelerar. Aí a gente vai vir com material orgânico. Como eu disse, vamos lá, casca de banana, cenoura fresca, né? Que a gente foi lá, fez o corte e acabou sendo descartada. Aí, ó, casca, né? Da cenoura. Folhagens. Pode ser alface, pode ser couve, pode ser, vamos lá, diversas folhagens que vocês tiverem em casa. Então, em termos de verdura e legume, a maioria deles. O que a gente tem que evitar aqui nesse caso? São frutas e legumes que sejam ácidos. Então, por exemplo, limão, vamos evitar ao máximo, tá? De preferência não. Porque a acidez dele vai tanto dar essa acidez aqui na nossa compostagem, quanto é ruim e prejudica as minhocas. Outra coisa que é importante, prejudica aí as minhocas, e a gente não pode pôr, cebola e nem alho, tá? Isso aqui é um veneno para as minhocas. Então eu tenho muito aqui, que é quem a gente consome bastante, banana, né?
tem aí casca de melão. Lembrando que nesse processo aqui a gente não pode colocar óleo, a gente pode colocar carne, derivados de leite. Então, basicamente, a maioria a gente vai encontrar aqui fruta e verdura, né? As cascas, tá? Casca, resto, só que elas não podem ter sido já adicionadas de outros ingredientes, como temperos, óleo. Ó, por exemplo, cebola, eu estou colocando só a casca, tá? Tem pouquinho, vou colocar, beleza, não vai matar minhas minhocas aqui, mas é aquela casquinha fina mesmo. Anderson, eu tenho dificuldade de separar ela. Beleza, então não põe a cebola, que senão vocês vão matar. Ó, tem casca aqui de pepino, beleza, colocando. A gente forrou aqui, tá? Tudo isso aqui é material fresco. A gente forrou aqui. Agora a gente vai vir para o processo que a gente vai colocar a parte seca. Como eu disse aqui, para o meu quintal, a maioria aqui é folha seca mesmo. Se tiver folha seca, resto de poda, serragem, tá? Esse material seco a gente vai cobrir uma parte de material orgânico para de 1 a 2 partes do material seco, tá? Por que esse material seco? O que ele ajuda nesse processo? Para diminuir a umidade em si, porque como eu disse no começo do vídeo, o nosso processo é aeróbico, a gente está usando oxigênio, por isso dessas furações na lateral em cima, tá? Para que o oxigênio tenha passagem livre de entrada e saída. Esse processo aqui que a gente está fazendo a compostagem, quem vai fazer a quebra desses macro e micronutrientes vão ser os fungos e as bactérias, tá? É um processo que leva de 30 a 60 dias, tá? Então a gente precisa que tenha umidade muito baixa aqui dentro, a umidade dos próprios materiais orgânicos, entendeu? E aí a gente vai usar essa parte seca, de 1 a 2 partes secas, tá? Justamente para isso, para manter só a umidade mesmo dos nossos compostos orgânicos aí, do nosso material que a gente iria descartar, nossos materiais orgânicos, tá? Então vamos lá, pessoal. A gente colocou, né, uma parte de folha, a gente vai manter o mesmo ciclo. Não vai precisar mais de terra, a terra a gente só usa realmente no fundo, como eu disse, 1/5 mais ou menos de terra, e o restante a gente vai completando. Uma parte de material orgânico, de 1 a 2 partes do material seco, tá? Aí a gente continua o processo, uma parte de material orgânico, de 1 a 2 partes de material seco. Aí você vai falar, Anderson, mas para que as outras caixas? A gente já produziu a primeira. Beleza, a gente conseguiu completar a primeira, a gente vai vir... Essa seria a tampa, né, do 1. Toda vez a gente vai vir aqui completar, tem que estar tampado. Por que tampado? Para evitar insetos, moscas, aquilo que a gente não quer dentro do nosso processo, tá, de compostagem. Então, enchemos a caixa 1, o que a gente vai fazer? A gente vai descer ela. A gente vai colocar a caixa 1 agora aqui. Vamos trocar as tampas, tá? Vamos trocar as tampas. E aí a gente vai iniciar o mesmo processo que a gente fez na caixa 1, a gente vai fazer na caixa 2. Porque enquanto a gente está aqui produzindo a caixa 2, a 1 está aqui trabalhando. Ela vai levar em média, como eu disse, de 30 a 60 dias. Uma observação, vocês vão ver, quando vocês estão produzindo a caixa 1, vocês vão colocar aí no primeiro, no segundo dia vocês estão lá adicionando material, parece que já encheu, de repente ele desceu. É assim mesmo, tá? Isso aí significa que a compostagem está sendo feita, os materiais ali, as matérias orgânicas, a terra, a folhagem, elas estão se assentando, né, ao fundo. Então é normal mesmo, ela deve descer um pouco e vocês vão conseguindo preencher. Encheu, como eu disse, vamos para a caixa 2, mesmo processo. 1/5 de terra, a gente coloca lá de novo 1/5 de terra, vem com a primeira parte aqui, matéria orgânica, beleza? Vamos para de 1 a 2 partes de folha, de novo, matéria orgânica, de 1 a 2 partes de folha, beleza? Lembrando que a gente trocou a tampa em cima, sempre fechado. Aí vocês vão falar, Anderson, e aí a caixa 3 é para quê? Vamos lá, vamos falar sobre a caixa 3. Lembra que a gente fez os furos na parte de baixo? Tá? Esses furos, eles são justamente para a parte úmida, que é o líquido que vai sendo produzido com esse processo. Lembra que eu falei que o nosso processo é aeróbico, né?
só que tem a umidade das próprias matérias orgânicas. Conforme vai sendo feito o processo aí das bactérias, dos fungos, fazendo a quebra dessas enzimas, né, produzindo micro e macronutrientes, o líquido ele vai descendo para a caixa 3, tá? Na caixa 3, lembra que a gente não fez o furo na caixa 3, olha lá, a fechada, tá? Na caixa 3 é onde a gente vai produzir, como eu disse, o nosso fertilizante, né? Nosso biofertilizante. Esse líquido que vai ficar no final, a gente vai coletar ele mais rápido, mais ou menos em média em 15 dias. Ou seja, vocês vão lá de vez em quando, lá 2 vezes por mês, vão recolher esse líquido, tá? Esse líquido você pode usar aqui para ir direto nas plantas. No caso aqui eu tenho um pé de limão, né? Se vocês quiserem borrifar direto na planta, então vocês vão usar uma parte desse líquido, 10 partes de água. Isso para borrifar, tá? Por cima da planta. Para que a gente não queime, né? A planta não estrague o processo dela. Anderson, não quero borrifar, não tenho borrifador. Beleza, a gente vai colocar diretamente então no solo. Como é que a gente vai fazer esse processo colocando diretamente no solo? Já não precisa de 10 partes de água, agora a gente usa 5, tá? Com as raízes mesmo da nossa árvore aí, elas vão absorvendo isso daí, tá? Aí, pessoal, essa é a caixa 3, ela vai produzir um líquido, que é o vulgarmente chorume. Por que a gente não usa chorume? A gente está acostumado com chorume, que seria de lixões, aí lá tem material industrial, tem resto de pilha, bateria, aquilo que não deveria ser descartável, aquilo ali atrapalha o solo. Então a gente não usa o termo chorume, porque isso aqui não atrapalha o solo, isso aqui é um nutriente que a gente tirou da natureza e estamos devolvendo de novo para manter esse ciclo, esse processo, tá? Esse material biofertilizante, beleza? Como eu falei, vocês vão colocar vão pegar, extrair esse líquido, uma parte desse líquido para 10 de água, a gente consegue borrifar em cima, uma parte desse líquido para 5 de água, a gente vai colocando aí diretamente no solo, ok? Vamos falar aqui um pouco daquilo que pode acabar estragando o nosso processo aqui de fazer essa composteira, que não é legal. São os materiais que não podem ser usados. Como eu disse, a gente vai evitar ao máximo fruta cítrica, casca de laranja, casca de limão, tá? Cebola, como eu disse, principalmente minhoca, a gente vai matar as bichinhas, elas ajudam, são nossas aliadas, nossas amigas, né, nesse processo de compostagem, elas vão ajudar a acelerar, tá? Isso daí. Outra coisa, evitar ao máximo, como eu disse, a gente vai adicionar o material orgânico seco, fresco, tá? Porque ele tem uma umidade própria dele. A gente começar a adicionar e ficar muito molhado e tal, aí vai começar a produzir um processo que a gente não quer. O nosso processo é oxigênio, é a entrada do oxigênio para trabalhar ali com as bactérias e com os fungos, né? Os nossos outros aliados, micro-organismos, tá? Outra coisa, a gente tem que deixar tampado, como eu disse, a parte de cima, começar a entrar mosca, outros insetos, aí vai produzir larva, não é o que a gente quer, vai dar mau cheiro. A ideia desses furos aqui na lateral é essa troca de oxigênio, também evita dar esse mau cheiro, aquele cheiro, né, de comida estragada, de resto estragado. Falando em comida, jamais vamos colocar arroz, feijão, sobra de comida que a gente já condimentou, já cozinhou, jamais, jamais. Isso aqui vai, se a gente colocar aqui dentro, vai começar a produzir verme, não é o que a gente quer, vai começar a produzir alguns micro-organismos que a gente não quer nesse processo, tá? Como eu disse, vocês viram aí, eu tenho espaço aqui no quintal, né? Pode ser produzido numa casa, mas professor Anderson, eu tenho aí um apartamento, não tem problema, aloca lá um espacinho lá do seu apartamento, reserva ele, dá para colocar, não faz sujeira, melhor, faz sujeira, mas é muito pouco, dá para colocar no canto, sem problema nenhum, tá? Seguindo essas orientações, é sucesso, é certeza de sucesso, tá?